Você tem medo de não passar no vestibular e pensarem que você não passou porque não estudou? Se você respondeu sim, saiba que você não está sozinha. Esse é um medo muito comum, mais comum do que as pessoas imaginam. E eu sei disso porque eu converso e faço pesquisas com os meus alunos da mentoria de preparação emocional, com os estudantes que fazem sessão individual comigo, e esse medo aparece com uma certa frequência. Uma frequência que não deve ser ignorada. É um medo comum e pouco se fala sobre isso. Mas aqui nós falamos de preparação emocional e nós vamos falar sobre esse medo e como não deixá-lo te abalar emocionalmente. Bem-vinda de volta ao meu canal. Eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. O medo de não passar no vestibular, num primeiro momento, pode parecer apenas isso: o medo de não passar no vestibular e nada mais. Mas se a gente olha com mais atenção e com mais curiosidade para entender verdadeiramente a respeito do que é esse medo, na maioria das vezes a gente descobre que ele envolve vários outros aspectos que às vezes a gente nem estava considerando antes porque não estava consciente a respeito disso. Por exemplo, uma vez eu atendi uma estudante numa sessão e ela falou comigo que ela estava com muito medo de não passar e que esse medo estava paralisando ela completamente, ela não estava conseguindo estudar, não estava conseguindo fazer as coisas direito porque ela estava totalmente travada por causa desse medo. E aí eu perguntei para ela: tá, mas a respeito do que é esse medo? Vamos entender melhor esse medo. Esse medo de não passar envolve o quê? Inclusive, essa é uma pergunta muito interessante para você se fazer. A respeito do que é o seu medo de não passar. Porque isso vai te trazer muita clareza. Tanto que foi exatamente o que trouxe para ela. Quando eu fiz essa pergunta, a gente fez uma lista de coisas que envolviam esse medo. E uma dessas coisas era justamente o medo de não passar no vestibular e as pessoas pensarem que ela não passou no vestibular porque ela não estudou. Sabe aquela coisa de tipo, quem estuda passa, e se você não passou, é porque você não estudou. E ela tava com muito medo de ouvir isso e das pessoas pensarem nisso. E aí o que acontece? Depois que a gente toma clareza a respeito do que é o medo, fica muito mais fácil lidar com ele. Tanto que é por isso que em todas as minhas sessões, em todos os meus atendimentos, a primeira coisa que eu faço é o mapeamento. A gente precisa entender o que está acontecendo. Identificar a respeito do que o seu medo é extremamente importante. Então, vamos entender esse medo de não passar no vestibular e as pessoas acharem que você não passou porque você não estudou. Primeiro, que esse medo parte de uma necessidade de reconhecimento. Se você passou o ano inteiro estudando, se dedicando, se esforçando, e alguém vira pra você e fala que você não passou porque você não estudou, é claro que isso vai te abalar emocionalmente, principalmente se você internaliza isso e começa a se questionar. Será que eu estudei o suficiente? Será que eu estudei de verdade? Acho que eu sou uma fraude. E aí você começa a se sentir péssimo, porque parece que você tá enganando todas as pessoas, sabe? Parece que você passou o ano inteiro fingindo que estava estudando e as outras pessoas acham que você estava só brincando, que você não estava levando a sério. E aí vem uma necessidade de reconhecimento, de provar para os outros que não, eu estudei mesmo. Só que aí a pessoa já está pensando que você não estudou. Porque provar para a pessoa que você estudou de verdade, mas não passou, é uma coisa difícil, principalmente para aquelas pessoas que pensam que, passar no vestibular, passar na prova, é só estudar. E aí, isso gera muito abalo emocional. Então, esse medo das pessoas pensarem que você não estudou, ele é totalmente compreensível. Pare de se julgar por sentir esse medo. Outra coisa, esse medo está muito associado a uma ideia de que quem estuda passa. No universo do vestibular e de provas em geral, há muito essa ideia de que quem estuda de verdade, estuda mesmo, sabe? Não tem como, essa pessoa vai passar no vestibular. No entanto, quem acha isso e quem sai falando isso por aí, desconsidera um fator extremamente importante, que é o emocional. Você pode dominar completamente o conteúdo, saber a matéria, ir super bem, sabe? Ter muito domínio mesmo daquilo. Mas se você chega na prova, fica ansiosa, nervosa, insegura, você vai se desestabilizar e isso vai atrapalhar no seu desempenho. Tanto que a gente vê vários estudantes que são super capazes, inteligentes, dedicados, dominam o conteúdo
e não passam. Então, será que é realmente só estudar? Simples assim, é só você estudar e pronto, todos os seus problemas estão resolvidos. Você vai passar no vestibular. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, o que você tem que fazer neste momento? Parar de internalizar isso. Parar de trazer para você essa ideia de que quem estuda passa. Sabe por quê? Porque isso faz com que você fique se cobrando. Faz com que você se sinta insuficiente, incapaz. Porque, se quem estuda passa e você tem chances de não passar no vestibular ou você já não passou outras vezes, o que isso comunica pra você? Então, eu não estudei. Eu não estudei o suficiente, então eu não sou capaz. E aí você começa a se cobrar, estudar mais e mais horas. Mas às vezes, esse não era o problema. Às vezes, o seu problema é o abalo emocional durante a prova. Talvez realmente seja uma questão de estudo. E aí você vai precisar melhorar isso. Mas não saia presumindo que o único problema é o estudo. Pare de internalizar essa ideia. Então, basicamente, sabe o que você vai fazer? Na hora que alguém virar pra você e falar assim, porque quem estuda, passa, né? Quem estuda, passa no vestibular. Quem não passou é porque não estudou direito, é porque não estudou o suficiente. Você vai deixar isso com a outra pessoa, porque isso não pertence a você. Isso diz respeito a ela, ao que ela pensa, aquilo que ela acredita, a visão de mundo que ela tem. Não internalize isso. Então, o que você vai fazer? Alguém falou isso com você, que quem estuda passa, quem não estudou é porque não, quem não passou é porque não estudou o suficiente. Você vai pensar assim, nossa, interessante, essa pessoa tem esse pensamento, né? Tem essa visão de mundo. E você não vai internalizar isso. Deixe com o outro o que pertence a ele. Porque se você internalizar isso, você só vai se abalar emocionalmente, só vai se sentir insuficiente, incapaz e uma grande fraude. Então tome muito cuidado, deixe com o outro o que pertence a ele. A segunda estratégia que vai te ajudar a lidar com esse medo é se lembrar que o que o outro pensa, sente e faz não está sob seu controle. Então, por que ficar sofrendo por isso? Você sabe o tanto que você estudou, o tanto que você se dedicou e o tanto que você se comprometeu com o vestibular. E não adianta você ficar tentando provar para os outros isso, sabe? Porque as pessoas vão pensar o que elas quiserem. Você pode gravar todos os seus dias de estudo e mostrar para a pessoa, olha só o tanto que eu estudei. Você pode falar de todos os sacrifícios que você fez ao longo de todo o ano. A pessoa ainda vai pensar o que ela quiser. Isso não está sob seu controle. Algo que eu sempre falo com as minhas alunas, você não controla o outro. Então, para de gastar tempo e energia tentando controlar o que o outro vai pensar, sentir e fazer, se isso não está sob seu controle. Foque em você. Foque naquilo que você quer, no seu objetivo e naquilo que realmente importa. E por último, a terceira estratégia que vai te ajudar a lidar com esse medo e não se abalar com isso mais, uma mentalidade que eu ensino e falo bastante na mentoria de preparação emocional. Então presta bastante atenção aqui. Ninguém está assistindo o filme da sua vida. É isso mesmo que você ouviu. Ninguém está assistindo o filme da sua vida. A gente fica achando que tá todo mundo super interessado na nossa vida, prestando atenção em todos os nossos passos, pensando em tudo que a gente está fazendo. Mas a verdade é que cada um tá preocupado com a própria vida. Cada um tá preocupado consigo mesmo. Eu tô preocupada com a minha vida, você tá preocupado com a sua. As pessoas estão preocupadas com a vida delas. E isso é muito bom, isso é muito libertador. Porque ninguém está assistindo o filme da sua vida. É bem provável que você passe mais tempo pensando que os outros vão pensar que você não passou porque você não estudou do que as outras pessoas efetivamente pensando nisso. Então, lembre-se e tenha sempre em mente, ninguém está assistindo o filme da sua vida. As 3 estratégias que você acabou de aprender aqui envolvem um pensamento inabalável. Primeiro pilar do meu método para estar preparado emocionalmente para provas, Enem e vestibulares. E ao mudar a sua forma de pensar e adotar esses novos pensamentos, o pensamento de deixar com o outro que pertence a ele, o pensamento de que você não controla o que o outro pensa, sente e faz, e o pensamento de que ninguém está assistindo o filme da sua vida, é adotar o pensamento inabalável. E isso vai tornar esse pós-prova, esse pós-Enem e espera de resultado muito mais leve para você. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até mais!